Sejam bem-vindos. Somos parte do projeto PhD, um grupo de profissionais especialistas, qualificados, engajados em um grande projeto de educação à distância, que privilegia o conhecimento prático, objetivo, moldado nas mais atuais bases científicas. Vem fazer acontecer, vem ser PhD. Meu nome é Carlos Alberto Marenga Júnior. Sou médico intensivista titulado, com 34 anos de exercício profissional e também especialista em diagnóstico por imagem e medicina do exercício e do esporte. Sou também advogado com 15 anos de experiência, com especialidade em responsabilidade civil e direito do consumidor. Venho trazer para vocês a minha experiência profissional, no fulcro de orientar o correto preenchimento do prontuário, tendo em vista os aspectos jurídicos correlatos. Mas o que é o prontuário? É um documento único, muito especial. Tem características únicas, diversas funções e vital importância. O prontuário é um documento obrigatório e essencial para todos os profissionais de saúde. Deve ser elaborado em todo atendimento, seja no consultório ou na rotina hospitalar. É dever do médico elaborar o prontuário e isso está determinado no artigo 69 do Código de Ética Médica. O prontuário é importante para arquivo, pesquisa, ensino, assim como para a continuidade de assistência ao paciente. Ele constitui o principal elemento de prova, seja em processos judiciais ou em procedimentos administrativos. Por isso, torna-se o principal documento na nossa defesa profissional. A importância desse documento é tal que a Resolução 1638 de 2022 tornou obrigatória a criação das comissões de revisão de prontuários. Isso para garantir o correto preenchimento e guarda desses documentos. O prontuário não só é obrigatório e importante para a rotina médica, como também, até por essa razão, possui elementos obrigatórios, determinados pelo Conselho Federal de Medicina. Na Resolução 1638 de 2022, estão listados quais são os itens obrigatórios que devem constar do prontuário médico. O primeiro item do prontuário é a identificação do paciente. Mas não basta apenas colocar o nome completo do paciente. O nome do paciente jamais deve ser vinculado a nenhum documento externo ao prontuário, mesmo que para pesquisa ou ensino. Nesses casos, o ideal é que se usem códigos pré-determinados ou iniciais. A idade do paciente, representada pela data de nascimento, é um dado relevante para a composição das hipóteses diagnósticas e para a dosagem e adequação de terapêuticas. Outra questão muito relevante sobre a idade é a capacidade civil do representado. Um menor de 18 anos, por exemplo, dependerá da autorização dos genitores para qualquer ato, independente do seu estado de consciência. Por outro lado, uma menor de 14 anos que é diagnosticada gestante no estabelecimento de saúde pode ser vítima, por exemplo, de um estupro presumido, seguindo o artigo 224 do Código Penal. O gênero do paciente também é uma questão que deve constar do prontuário. Tal qual a idade, gênero é importante para a composição de hipóteses diagnósticas, dosagem e adequação de terapêuticas. Um exemplo é a taxa de filtração glomerular, que tem fórmulas de cálculos diferentes para os dois gêneros. Por isso, não se deve confundir o gênero com opção de identidade social, pois a informação incorreta da identidade genética do paciente pode ensejar erros de terapêutica e diagnóstico. A solução para esses casos é informar também o nome social, que se coaduna com a identificação de gênero do paciente nas suas relações sociais. A naturalidade do paciente também é uma informação interessante para o prontuário, por questões epidemiológicas. Existem doenças, principalmente parasitoses tropicais, que predominam em certas regiões do país. Existem alguns dados que não constam obrigatoriamente da evolução, mas são obrigatórios no prontuário também como um instrumento documental, tais como endereço completo, nome dos ascendentes, pois são muito relevantes para a comunicação social e familiar. Já na evolução clínica,
em sede de anamnese, todas as doenças pré-existentes e seus respectivos tratamentos devem ser informados e considerados para os diagnósticos e terapêuticas subsequentes, assim como para a continuidade e reconciliação medicamentosa. Os antecedentes patológicos familiares também são essenciais, fazem parte de diversos protocolos de emergência e da própria análise de riscos terapêuticos. Não se deve esquecer da data e da hora do atendimento, assim como nos exames complementares, a data da coleta e no informe do balanço hídrico de qual período ele se refere. O exame físico deve ser atualizado no mínimo a cada período de 6 horas, juntamente com os sinais vitais, justificando a manutenção ou alteração de condutas. Não se deve esquecer que a titulagem de aminas ou de sedação e a alteração do fluxo das bombas injetoras são efetivamente uma alteração de conduta terapêutica e devem ser prontamente informadas, assim como mudanças de parâmetros e protocolos de ventilação mecânica. Os exames complementares devem ser informados de forma resumida e analítica. Deve-se evitar uma simples cópia dos exames do laudo do laboratório, pois vai ocupar um espaço injustificável na sua evolução, já que estão anexas essas informações no prontuário. As alterações dos exames complementares, sejam positivas ou negativas, e de preferência comparativas, devem ser informadas como forma de justificativa para as condutas terapêuticas. Logo na admissão, deve ser informada a história da doença atual e formulada uma hipótese diagnóstica. Essa hipótese diagnóstica inicial, os diagnósticos secundários da internação, assim como o diagnóstico definitivo, devem ser informados na continuidade do atendimento, renovados e reavaliados a cada evolução. Outra informação importante é a justificativa da manutenção da internação, trazida juntamente com a impressão clínica e a análise evolutiva do paciente. Em suma, o paciente está melhor ou pior? Vai ter alta dentro do previsto? Vai permanecer internado por uma intercorrência? Vai haver mudança de setor? Pois, filho, é elaborada a conduta que vai justificar a prescrição do tratamento. Dessa forma, conduta elaborada, os procedimentos determinados pela conduta da rotina médica devem ser cumpridos pelo médico de plantão e devem ser informados na evolução tão logo sejam realizados e, se não realizados, também deve ser informado. Sua justificativa e a questão clínica que impediu a sua realização. O mesmo ocorre com as intercorrências. Devem ser informadas logo após o ocorro. Finalizada a evolução do dia, o profissional de saúde deve identificar-se com a sua assinatura e carimbo ou com a sua assinatura eletrônica. Não é demais lembrar que o prontuário físico preenchido com letra ilegível é considerado como não preenchido para questões judiciais, assim como vai ferir o preceito ético profissional. Uma das características mais sui generis do prontuário é que ele é preenchido por uma pessoa, guardado por outra pessoa e pertence a uma terceira pessoa. Eu explico. O prontuário, apesar de elaborado pelo profissional de saúde e sob guarda da instituição, pertence sempre ao paciente. A guarda do prontuário compete ao Serviço de Arquivo Médico da instituição hospitalar e, por determinação do Conselho Federal de Medicina, deve permanecer arquivado por um período mínimo de 20 anos. Vale lembrar que mesmo um consultório particular tem o dever de elaboração e guarda dos prontuários. Dessa forma, não se pode negar ao paciente o acesso ao prontuário. Esse acesso pode acontecer de diversas formas. Na forma de cópias físicas solicitadas ao setor de arquivo médico da instituição. Na forma de autorização, como é o caso do exemplo de um paciente que solicita a liberação do prontuário para o seu médico assistente. Na forma de laudo médico. O laudo médico é um excerto do prontuário. Um exemplo é quando o paciente solicita laudos para o INSS, para o trabalho,
ou para solicitações judiciais. Uma situação importante quanto ao prontuário médico é que ele é protegido por um direito personalíssimo. Isso porque ele é um documento que traz informações pessoais protegidas pelo sigilo médico. Esse sigilo é previsto no artigo 1º da Resolução número 314 de 2020. Assim como a guarda e a propriedade do prontuário estão previstas no artigo 2º dessa mesma norma. Da mesma forma, o artigo 70 do Código de Ética Médica proíbe expressamente que o médico negue acesso do paciente ao prontuário. Essa norma também determina que o médico deve comunicar de forma clara e de fácil compreensão ao paciente seus diagnósticos e a sua terapêutica, de tal forma que o paciente consiga participar a cada passo do diagnóstico, da conduta e do tratamento. O artigo 11 do Código de Ética Médica também aborda a questão do sigilo médico, ressaltando que somente se pode relativizar esse sigilo diante do risco iminente, real ou atual à saúde do paciente ou da comunidade. Sendo um direito personalíssimo, esse é protegido além da vida do paciente. Não só o prontuário não pode ser liberado se o paciente não estiver consciente para dar sua autorização, assim como, mesmo após o óbito, não pode ser liberado para qualquer parente que venha requisitar. A única forma de se relativizar esse direito personalíssimo é a autorização judicial. E como funciona nesses casos? O juiz vai avaliar se há real necessidade de quebrar o sigilo médico do prontuário para algum pleito judicial, dos herdeiros ou em favor do paciente sedado ou em estado de rebaixamento de consciência por alguma enfermidade de forma que não possa autorizar. A lei maior do país, a Constituição Federal, protege, entre os direitos fundamentais, a intimidade e a vida privada das pessoas. Da mesma forma, durante o atendimento médico, podem haver deduzidas em prontuário informações que põem em risco a honra e a dignidade e a imagem das pessoas. Isso deve ser protegido além da vida. Observe essa jurisprudência que nós vamos colocar aqui agora. Nessa jurisprudência, o julgador deixa claro que, apesar da intransmissibilidade dos direitos da personalidade, permanece protegida a imagem e a honra do falecido, pois a lesão à moral do falecido lesa, por extensão, a moral de seus ascendentes e descendentes. Hoje, na maioria dos casos, os prontuários são eletrônicos e seus dados são muito facilmente disponibilizados por meio eletrônico, aumentando a responsabilidade do profissional de saúde ao lidar com esse documento. Hoje, o prontuário eletrônico está protegido e submetido à LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, criada no fulcro de garantir a personalidade, a privacidade, a intimidade, honra e imagem diante dos meios de armazenamento e compartilhamento de dados por meios eletrônicos. Dessa forma, o compartilhamento de dados do prontuário de um paciente deve ser restrito apenas aos meios utilizados e permitidos pela instituição de saúde aonde ele se encontra internado, mesmo que seja para outros profissionais de saúde. A Resolução 2299 do Conselho Federal de Medicina, em 2021, vinculou o compartilhamento de dados dos pacientes pela internet tanto as resoluções do Conselho quanto também os submetem à LGPD. Com base no que foi exposto até agora, não resta dúvidas que a prática de compartilhar informações de pacientes por redes sociais ou WhatsApp, mesmo que seja com outros profissionais de saúde externos ao hospital onde está internado o paciente, ou por meio não permitido na unidade, sem autorização expressa desse, é expressamente vedado pela LGPD e CFM e podem ensejar responsabilidade civil e até mesmo criminal.
Outra questão muito comum em relação ao prontuário, e muito mais relevante hoje, pelo advento do prontuário eletrônico, é o aspecto multidisciplinar do prontuário. Torna-se muito comum em processos judiciais a inconsistência entre as informações de diversos profissionais de saúde que estão atendendo o mesmo paciente. Essa situação enseja margem a interpretações diversas e dúvidas razoáveis dentro de um processo judicial. Dá um exemplo. Um paciente vai a óbito por PCR às 13 horas. O médico informa a hora do óbito quando vai evoluir às 13h30. Mas a enfermeira, inadvertidamente, vai almoçar e quando retorna indica o óbito às 15 horas, retornando do refeitório. O que fica parecendo? Parece que o médico declarou o óbito, deixou de atender o paciente e ele, na realidade, veio falecer 1h30 após o relato de óbito do médico, de acordo com o que foi relatado pela enfermagem. Essas e outras situações podem ser evitadas apenas com uma comunicação ampla e efetiva entre os setores multidisciplinares. Outra questão importante que a digitalização do prontuário nos trouxe foi a necessidade de uma certificação digital, que hoje é imprescindível para a validação do atendimento médico em prontuário eletrônico, conforme a resolução do CREMERG, número 314 de 2020. Entendo, além da certificação eletrônica ser muito importante, como o prontuário é, além de tudo, o elemento mais importante de defesa profissional, nunca, jamais, nenhum médico deve emprestar o seu login, ou a sua senha, ou mesmo a sua certificação digital para um terceiro médico, sobre qualquer justificativa evoluir no prontuário, consultar o prontuário sem a sua senha própria. Isso se torna, inclusive, crime de falsidade ideológica. Então, é muito importante que se entenda que a sua senha pessoal é intransferível. A sua certificação digital é a sua identificação. Nunca, jamais compartilhe o seu login, a sua senha, com um outro médico que venha visitar o paciente. Por quê? Se ele for nomeado como assistente técnico daquele paciente, se ele for nomeado como representante da família naquele ato, ele vai ter a sua própria certificação, o seu próprio login, a sua própria senha e deve entrar com ele. Nunca empreste a sua identificação. Existe também uma noção errônea que se deve ser econômico nas descrições de um prontuário e nas evoluções médicas, para evitar fazer prova contra si mesmo. Isso é muito comum. Isso se explica sobre uma premissa jurídica de que o ônus da prova cabe sempre a quem alega. Mas ao contrário do que se afirma nessa premissa, hoje o paciente é sempre entendido em vulnerabilidade técnica, o que enseja a possibilidade de um artifício jurídico conhecido como inversão do ônus da prova. Nesse caso, há negligência médica em relação a qualquer informação que foi sonegada em prontuário. O resultado disso é que a alegação do paciente vai se presumir verdadeira. Nessa decisão judicial que a gente observa aqui, fica claro que quando não se preenche adequadamente o prontuário, há o risco de condenação por negligência médica. Outra questão relevante sobre esse preenchimento do prontuário é que lá não é local para se discutir divergências de condutas. Se você não concorda com a conduta de algum profissional, não deve ser abordada essa situação em evolução médica ou em pareceres. A forma correta de lidar com essas questões é através da comunicação direta com a coordenação do setor ou a direção médica. Até porque isso pode ocorrer por diferenças de protocolos. Um exemplo, um cirurgião não realiza uma traqueostomia com hemoglobina menor do que 8, enquanto o banco de sangue não transfunde um paciente com hemoglobina maior do que 7.
Se há um paciente com hemoglobina de 7,5 necessitando de uma traqueostomia, então o que fazer? Deixar ocorrer o risco de traqueomalácia? Criticar a negativa do cirurgião em realizar o procedimento? Criticar a negativa do banco de sangue em não realizar a transfusão? Na realidade, o erro está numa incongruência de protocolos determinados entre a coordenação de duas clínicas. Isso somente pode ser resolvido adequando os protocolos, e nenhum dos profissionais está substancialmente em erro. Queremos agradecer sua audiência, ressaltando que planejamos cuidadosamente nossos conteúdos, para que os profissionais de saúde tenham a segurança e correção técnico-científica nos seus atendimentos. Vem fazer acontecer, vem ser PhD.